Freddie Mercury, nascido Farrokh Bulsara em 5 de setembro de 1946, na ilha de Zanzibar, atualmente parte da Tanzânia, foi uma das personalidades mais icônicas e talentosas da história da música. Ele mudou-se com sua família para a Inglaterra ainda jovem, onde sua paixão pela música floresceu. Conhecido principalmente por ser o vocalista da lendária banda Queen, Freddie deixou um legado que transcende gerações, influenciando artistas e fãs ao redor do mundo com sua voz única, presença de palco magnética e criatividade desmedida. Freddie conheceu Brian May e Roger Taylor em Londres no início dos anos 1970, enquanto eles tocavam em outra banda chamada Smile. Freddie, que já mostrava grande interesse pela música e pelo cenário artístico, impressionou-se com o talento deles e rapidamente desenvolveu uma amizade e afinidade musical com os dois. Quando o vocalista da Smile deixou o grupo, Freddie enxergou uma oportunidade e propôs não só assumir o papel de cantor, mas também transformar completamente a direção artística da banda. Com a entrada de Freddie, pouco depois, do baixista John Deacon, a formação clássica do Queen estava completa. Desde o início, Freddie se destacou não apenas por sua capacidade vocal impressionante, mas por sua visão e estilo de performance. Sua voz, com um alcance que cobria quase 4 oitavas, era rica em nuances e potências emocionais, tornando-se rapidamente uma das assinaturas sonoras do Queen. Freddie não era apenas o vocalista da banda, ele era um visionário, alguém com uma imaginação musical e teatral sem limites. A presença cênica extravagante e carismática que ele trazia para o palco ajudava a transformar os shows do Queen em espetáculos, e foi dele a ideia de incorporar elementos dramáticos, fantasiosos e até operísticos, criando uma estética inovadora que rapidamente se tornou marca registrada da banda. Em 1973, o Queen lançou seu primeiro álbum, homônimo, mas a ascensão ao sucesso veio com o lançamento do terceiro álbum, Sheer Heart Attack, em 1974. Este trabalho trouxe à tona todo o potencial do grupo, com músicas que misturavam rock pesado, baladas e momentos experimentais. Sheer Heart Attack foi bem recebido pela crítica e pelo público, estabelecendo o Queen como uma banda promissora e única no cenário do rock da época. No ano seguinte, em 1975, eles lançaram A Night at the Opera, um disco que foi um verdadeiro divisor de águas na carreira da banda e um marco na história da música. A Night at the Opera era um projeto ambicioso e inovador para a época. Gravado com um orçamento alto e recheado de experimentações sonoras, o álbum desafiava as convenções do rock e apresentava uma estrutura musical mais complexa, integrando diversos estilos e influências. Nele está a icônica o Bohemian Rhapsody, composta por Freddie, que é uma das canções mais ousadas e originais da música popular. Com quase 6 minutos de duração, a faixa mistura rock, ópera e balada de maneira singular, criando uma obra-prima que poucos entenderam no início, mas que rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da banda e um clássico absoluto. Bohemian Rhapsody era muito mais do que apenas uma música, era uma experiência. Com vocais elaborados, solos de guitarra memoráveis e mudanças de ritmo inesperadas, ela desafiou as rádios, que relutavam em tocá-la devido à duração incomum. No entanto, Freddie estava convencido de que a canção era especial e, com o apoio do Queen, insistiu em lançá-la como single. A aposta valeu a pena. Bohemian Rhapsody não só se tornou um grande sucesso nas paradas, mas também ajudou a solidificar a reputação do Queen como uma banda disposta a quebrar barreiras e expandir os limites do rock. A influência de Freddie no Queen ia muito além de suas composições e de seu talento como cantor. Ele era um perfeccionista, sempre buscando superar as expectativas, tanto as suas próprias quanto as do público. Essa busca constante pela excelência musical e teatral transformou o Queen em uma das bandas mais inovadoras e reconhecidas de todos os tempos. Freddie inspirava seus colegas a explorarem novos sons e a serem audaciosos, criando uma discografia diversa e única, cheia de hits e de músicas inesquecíveis. Com o tempo, o Queen e Freddie Mercury se tornaram sinônimos de ousadia e inovação no cenário musical. Freddie fez da sua vida e da sua arte uma verdadeira celebração, explorando com maestria a fusão entre música e performance teatral. Seu legado vive até hoje, não apenas nas músicas e na história do Queen, mas também na influência que ele deixou no cenário do rock e da cultura pop.
Freddie Mercury não era apenas um cantor, ele era um criador e compositor extraordinário, cuja capacidade de transformar emoções em música se destacava em cada canção que escrevia. Ele era responsável por vários dos maiores sucessos do Queen, como Somebody to Love, Don't Stop Me Now e We Are the Champions. Em cada uma dessas canções, Freddie trazia uma identidade distinta, misturando elementos do rock, do pop e até da ópera, numa ousadia que era rara e inovadora. Essa abordagem única refletia sua paixão pela experimentação e seu desejo constante de ultrapassar as barreiras convencionais da música. Sua mente criativa e destemida permitia ao Queen explorar territórios que poucas bandas de rock ousavam aventurar, dando à banda uma assinatura inconfundível. Além das composições, Freddie foi essencial na construção da imagem teatral do Queen. Ele entendia que o palco era um espaço de expressão completa, onde música, visual e performance se encontravam para criar uma experiência que transcendia o som. Ele trazia elementos teatrais à sua performance, gestos expansivos e trajes chamativos que amplificavam a energia de cada show. O público era envolvido de uma maneira quase hipnótica, sendo atraído por sua presença magnética. Ele dominava as multidões, movendo-se com segurança e carisma inigualáveis, como se estivesse em casa no palco. Cada apresentação era um espetáculo que combinava emoção, intensidade e o estilo grandioso de Freddie, que fazia de cada show do Queen um evento inesquecível. Uma das performances mais memoráveis de Freddie foi no Live Aid, em 13 de julho de 1985, um evento beneficente global em prol do combate à fome na Etiópia. Naquele dia, o Queen subiu ao palco do estádio de Wembley, em Londres, para tocar para uma plateia de aproximadamente 72 mil pessoas e milhões de telespectadores ao redor do mundo. Freddie, vestido com seu icônico conjunto branco e amarelo, tomou o palco com uma presença arrebatadora. Desde o momento em que iniciou o show com o Bohemian Rhapsody até o encerramento com o We Are the Champions, ele conseguiu transformar aquele estádio em uma massa uníssona, que cantava e respondia a cada movimento e comando seu. Freddie brincava com a plateia, incentivava-a a cantar e replicava cada som com precisão e humor, criando uma conexão que raramente se vê em apresentações ao vivo. Aquela performance de 20 minutos no Live Aid não só demonstrou a capacidade vocal de Freddie, mas também sua habilidade de comunicação com o público e de se conectar com as pessoas de maneira única. Freddie Mercury era, em resumo, uma força incomparável no mundo da música e da performance. Ele combinava talento vocal, criatividade musical e uma personalidade cativante, tornando-se uma lenda viva do rock. Sua habilidade de capturar e elevar emoções em suas composições e de comandar multidões com seu carisma fez dele um dos maiores artistas de todos os tempos. Freddie e o Queen transformaram o cenário musical e estabeleceram novos padrões, não apenas pela qualidade de suas músicas, mas pelo impacto cultural que sua atitude destemida e original provocou. Cada vez que subia ao palco, Freddie reafirmava seu compromisso com a arte e com a autenticidade, marcando para sempre o mundo da música e o coração de milhões de fãs. Freddie Mercury, apesar de sua presença vibrante nos palcos, era notoriamente reservado sobre sua vida pessoal. Ele sempre manteve uma aura de mistério e preferia focar na música, longe dos detalhes de sua vida íntima. Embora tenha sido um dos primeiros artistas assumidamente bissexuais da época, ele raramente discutia abertamente sobre sua sexualidade. Isso se deu em grande parte porque ele vivia em uma era de pouquíssima aceitação e compreensão sobre o tema, especialmente para figuras públicas de renome. Seu caráter reservado contrastava com a imagem ousada e expansiva que apresentava no palco, criando uma dualidade que intrigava os fãs e a mídia. No final dos anos 1980, Freddie recebeu o diagnóstico de AIDS, uma doença que na época era pouco compreendida e altamente estigmatizada. Em vez de tornar o diagnóstico público, ele optou por enfrentá-lo em silêncio, dividindo essa realidade apenas com pessoas próximas. Freddie escolheu continuar trabalhando, gravando e criando até seus últimos momentos, mantendo a privacidade sobre sua condição até o fim. Foi apenas um dia antes de sua morte que Freddie anunciou publicamente que estava lutando contra a AIDS, em uma declaração feita através de seu agente, em que reafirmava o desejo de sensibilizar o público sobre a doença. Freddie faleceu em 24 de novembro de 1991, aos 45 anos, deixando uma lacuna imensurável no mundo da música.
Sua morte foi um marco na conscientização sobre a AIDS, especialmente no meio musical e artístico. Fãs de todo o mundo passaram a ver a doença com uma nova perspectiva, e a luta contra a AIDS ganhou visibilidade, incentivando a pesquisa e o apoio a quem sofria com a condição. Pouco tempo após sua morte, em 1992, os membros remanescentes do Queen organizaram o The Freddie Mercury Tribute Concert no estádio de Wembley, em Londres, um evento monumental que arrecadou fundos para a pesquisa sobre a AIDS e serviu de homenagem ao impacto e ao legado de Freddie. O show contou com alguns dos maiores nomes da música, incluindo Elton John, David Bowie, George Michael e muitos outros, celebrando a vida e a contribuição de Freddie para a música e também para a aceitação e compreensão de sua luta. O legado de Freddie Mercury continua a crescer com o passar do tempo. Suas canções, suas performances e sua ousadia artística permanecem tão influentes e significativas quanto foram durante sua vida. A música do Queen é um testemunho da visão única de Freddie, e suas letras e performances continuam a emocionar e inspirar milhões. A combinação de talento, autenticidade e coragem de Freddie, tanto em sua arte quanto na vida pessoal, consolidou-o como uma figura eterna e irremovível no panteão da música e na luta pela compreensão e aceitação da diversidade humana. Freddie Mercury deixou um impacto profundo e duradouro no rock e na cultura pop, redefinindo o papel de um frontman e expandindo os limites do que uma banda de rock podia ser. Com sua ousadia e originalidade, Freddie mostrou que a música poderia ser muito mais do que meros sons e letras, ela poderia ser uma experiência completa, que envolvia performance, visual, emoção e personalidade. Ele introduziu um estilo teatral e dramático que influenciou profundamente não apenas o Queen, mas também o modo como as bandas subsequentes enxergavam suas próprias apresentações ao vivo e a relação com o público. Freddie quebrou barreiras musicais e sociais. Ele tinha uma abordagem inovadora ao criar músicas que desafiavam as expectativas do público e da crítica. Canções como o Bohemian Rhapsody misturavam elementos de ópera, rock e balada, criando algo que nunca havia sido ouvido antes e abrindo um novo espaço para experimentação dentro da música popular. Sua presença carismática e autêntica ajudou a expandir a aceitação de diferentes formas de expressão, incluindo a identidade sexual e o estilo de vida de um artista, em uma época em que esses temas ainda eram considerados tabus. A coragem de Freddie em ser quem realmente era, apesar do preconceito e da incompreensão que enfrentava, inspirou gerações de artistas e fãs a se expressarem de forma autêntica e destemida. O Queen permanece como um dos grupos mais amados e respeitados da história da música, com Freddie sendo uma das figuras centrais desse legado. Sua voz poderosa, seu alcance vocal único e sua habilidade de transformar cada show em um espetáculo são lembrados e admirados até hoje. Artistas em todo o mundo continuam a buscar inspiração no estilo singular de Freddie, tanto no aspecto musical quanto na presença de palco. Ele é uma referência não só pelas canções e performances inesquecíveis, mas pela forma como viveu sua vida com autenticidade e paixão. Uma das canções mais emblemáticas do Queen, The Show Must Go On, ou 1991, foi lançada pouco antes da morte de Freddie e é quase uma declaração de sua filosofia de vida. Escrita em meio à sua luta contra a AIDS, a música carrega uma mensagem de resiliência, força e determinação. Com uma letra que fala sobre enfrentar dificuldades e continuar seguindo em frente, mesmo diante da adversidade, The Show Must Go On ecoa como uma mensagem poderosa de perseverança, expressando a coragem que Freddie sempre demonstrou. Essa canção é um testamento de seu espírito inabalável e reflete o impacto duradouro de seu legado, que inspira pessoas a serem verdadeiras consigo mesmas e a superarem os obstáculos com paixão e dignidade. Freddie Mercury permanece, décadas após sua morte, como um ícone cultural e musical, cuja influência e mensagem de autenticidade, amor pela música e coragem continuam a ecoar ao longo do tempo. Ele transformou o rock e a cultura pop, deixando uma marca que nunca será apagada. Final. E assim encerramos nossa jornada pela vida e legado de Freddie Mercury. Um artista singular, cuja paixão pela música, coragem para ser autêntico e presença de palco inesquecível transformaram o mundo do rock para sempre. Sua voz e seu espírito viverão eternamente, inspirando milhões de pessoas a abraçarem quem realmente são e a desafiarem limites. Freddie Mercury não foi apenas um ícone musical, ele foi um símbolo de liberdade, criatividade e resiliência.
Mesmo diante das adversidades, ele mostrou ao mundo que deixou mais to go on, que o espetáculo da vida, da arte e da autenticidade não deve parar. Obrigado, Fred, por ter nos mostrado que a música não tem fronteiras e que, no final, o amor e a liberdade são o que realmente importa.